Olá, como vai você? Cada vez melhor? Você tem acompanhado os nossos programas? Tem lido a nossa revista? Olha como o padre ficou bonito nessa revista. Tem visto o nosso portal? Lembre-se, vivendo os valores do AE, você vai mesmo estar cada vez melhor. Agora, para saber mais sobre o programa Amor Exigente, ouça a nossa jornalista Romina Cerchiaro. Olá, Romina. Olá, dona Mara. Olá, você que nos assiste. Há 27 anos, milhares de pessoas têm sido auxiliadas pela proposta do Amor Exigente. Os 12 princípios éticos, os 12 princípios básicos, são os norteadores de nossa evolução. Os grupos de autoajuda são os alicerces para que possamos compartilhar nossas forças e esperanças. A espiritualidade, que é ecumênica, e a responsabilidade social nos guia pela jornada de evolução que o Amor Exigente nos propõe. É assim que as pessoas se renovam em Amor Exigente. Experimente você também. Procure em nosso site o grupo mais próximo de sua casa e venha participar de uma reunião. Hoje nós vamos continuar conversando com o nosso presidente, Carlos Alberto Torres Ribaldo, e vamos falar a respeito de palestras. Olá, Carlos Alberto, como vai? Jamila, tudo bem? Tudo bem, Mara? Olá, Carlos. Tudo bem, companheiros, amigos do Amor Exigente? Pois não. Bom, em Amor Exigente, nos grupos, a palestra faz parte integrante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem podem ser os palestrantes? Quais os assuntos podem ser abordados? Quem pode ser o palestrante? Durante muito tempo nós pedimos assim, nós temos um mês de 4 semanas, onde nós traríamos 4 pessoas diferentes para falar, pessoas integrantes do Amor Exigente. E na 5ª semana, nós convidaríamos um palestrante de fora. Isto foi há bastante tempo, quando o Amor Exigente ainda não tinha uma quantidade de pessoas tão grande como tem. Hoje, a maior parte dos grupos pode fazer as 5 semanas com os seus próprios voluntários. Então, a gente pede que um voluntário estude, na primeira semana, o princípio e o comportamento dele frente ao princípio. Na segunda semana, é o princípio e o outro. Quem é o outro? Pode ser o filho, a esposa, o marido, ou então a sogra, o sogro, o pai, a mãe, o irmão. Você elege o outro de uma maneira para você fazer a sua palestra, mas na verdade você deixa em aberto quem é o outro. Na terceira semana, é a semana que nós chamamos da comunidade Amor Exigente, Amor Exigente na comunidade. Então, é o princípio e a comunidade. O que aquele princípio pode fazer para a comunidade? O que reflete, o que modifica na comunidade? Na 5ª semana, nós falamos na terceira, na 4ª semana, você vai fazer um estudo detalhado do princípio ético do mês. E isso é importante que não esqueçam do princípio ético, porque ele é fundamental no nosso estudo. E na 5ª semana, nós deixamos para um assunto pertinente ao que nós tratamos no Amor Exigente, mas fugimos desta regra. Então é aí que nós vamos, você poderia até convidar alguém de fora. Mas eu acho que é mais interessante você ter um voluntário que se disponha a fazer uma palestra, por exemplo, sobre assertividade, comportamento pais e filhos, como autoridade e autoritarismo. E assim nós temos uma quantidade enorme de temas que podem ser explorados nesse dia. Eu gostaria muito de falar também sobre a palestra do mês. Ela tem que durar 20 minutos. Não mais que isso. Como é que nós vamos convidar uma pessoa importante e dar apenas 20 minutos? Porque o que é realmente necessário no grupo de apoio são as partilhas. Para você que não conhece Amor Exigente e que parou aí na frente, por exemplo, nós estamos no mês de agosto, mês 8. O princípio do mês é: da crise bem administrada surge a possibilidade de mudanças positivas. Então, você se coloca diante de um problema que todos nós vivemos. Não é só crise de dependência química, crise em todas as coisas. E aí, como é que você se comporta, você própria, em relação à crise? Seu coração pula, você fica doente. O que você faz, você como pessoa,
diante da crise. O que é ideal fazer. E o grupo ajuda você a tomar o rumo que deve ser tomado para a sua família ou para o mundo onde você está atuando. Segunda semana, você e o outro. Diante da crise, você se põe no lugar do outro? Você realmente se coloca ali para ajudar a pessoa ou você acaba acabando com o outro porque você não entende o que ele está fazendo? As coisas são assim para levar a gente a viver melhor e levar a ter mais autoestima, a andar com a cabeça erguida, a ficar tranquila diante das situações que surgem. Amor exigente é uma coisa muito linda. Agora, essa palestra é importante, eu vejo, Carlos Roberto, no momento em que nós fazemos as pessoas, os participantes, saberem falar, saberem se expressar, falarem desses princípios. São princípios simples, sabe? Muito corriqueiros, nenhuma novidade. Só que eles são organizados e nos levam com o grupo a refletir sobre eles e a trazê-los para o nosso dia a dia. Então, palestras de amor exigente devem ser faladas em todos os grupos. Engraçado, Carlos Alberto, depois que faz assim uns 7 anos que as pessoas estão nos grupos, elas começam a ficar enjoadas das palestras ou dos princípios. Elas acham que já sabem tudo a respeito. E acham que os princípios são muito repetitivos e não sei o quê. Mas quem está chegando precisa daquilo. E você pode ser criativa, apresentar de formas diferentes. Você já viu a Eliane apresentar um princípio do mesmo jeito alguma vez? Não. Cada vez ela tira um caldo diferente lá. É incrível como nós podemos crescer diante desses valores que esse programa traz para as nossas vidas. Agora, fazer com que o próprio voluntário faça a palestra. Durar apenas 20 minutos, saber ser objetivo, claro, num tempo bem limitado, para levar o outro a entender o que é o princípio. E, especialmente, ir treinando os seus líderes para que eles representem o amor exigente por aí afora, é o que nós queremos, não é? Sim, e na verdade eu acho importante a gente falar uma coisa. Quando você fala 20 minutos, dá a impressão que é uma palestrinha. 20 minutos é muito tempo para uma fala. Nosso programa tem mais ou menos 30 minutos. Se fala muito nesse programa. Então, aqueles que vêm de outras palestras, de outros segmentos, quando chegam no Amor Exigente, e comigo aconteceu isso, falam, nossa, eu tenho que falar do princípio em 20 minutos, eu achei uma eternidade. Eu achei que era muito pouco tempo, hoje eu acho uma eternidade. 20 minutos, desde que você não entre muito em detalhamento, dá para explicar perfeitamente o princípio. E não esqueça, depois nós iremos mais para frente para a partilha. Mas você, quando está fazendo uma apresentação dessa, você é o princípio da partilha. Você é que deu um mote para a partilha. Isso é muito importante. Quando você faz, isso é um recado para algumas pessoas que vêm dizendo assim, mas o amor exigente não precisa renovar. Não, nós estamos sempre atualizados. Depende da maneira que você lê o princípio. Você poderia ler o princípio há 20 anos atrás e ele ser muito moderno para aquele momento. E se você ler o princípio hoje, você vai descobrir que ele é excessivamente moderno para hoje. Depende daquilo que a Mara falou, da sua criatividade. E do momento que a pessoa está vivenciando. Está vivenciando. Né? O princípio para uma pessoa que chega, para uma pessoa que já está há um tempo, são formas diferentes de enxergar a mesma coisa. A Mara falou da Liane, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vejo cursos de amor exigente lá no Soltanier, que nós fazemos em Mojimirim, acho que há 14, 15 anos. Eu não me canso de assistir palestras de princípio, porque cada pessoa que vai apresenta de uma forma diferente, dá um ângulo diferente para a coisa. Então, é algo que você acrescenta na tua vivência. E é importante isso, falei em vivência, eu lembrei.
quem vai fazer palestra tem que, antes de mais nada, ser ação. Se ele estiver só numa representação, não faça não. Você tem que estar vivendo aquilo. Eu, na verdade, enxergo como se o princípio fosse uma pedra preciosa e de cada ângulo que nós olhássemos, pudéssemos ver um brilho diferente. Então, acho que as pessoas, na verdade, sempre vão ter outros ângulos para enxergar os nossos princípios, não é? Sim, é isso mesmo, Romina. É um tesouro, Amor Exigente. Você que não conhece Amor Exigente, precisava conhecer. Sabe, o grupo mais próximo da sua casa tem no site. Lá tem informações sobre a E. E se você vivenciar de fato esses valores, são valores, como eu já disse, muito simples, bem organizados. Uma corrente de situações que, para resolver problemas, se você vivenciar aquilo nos seus relacionamentos, não tem erro. Agora, o que é importante realmente em palestras do Amor Exigente? Isso que foi falado pelo Carlos Alberto e que eu reforço com muita convicção. Qualquer pessoa é capaz de estudar um texto e transmiti-lo de uma forma correta e própria, mas poucas pessoas tocam de fato no coração de quem está vivenciando um problema com dependência química se ela não estiver vivendo aquilo que ela está falando. Então, os princípios do amor exigente só funcionam se eles forem vividos. E ao vivê-los, você tem uma forma muito linda e muito pessoal de transmitir tudo isso. Não é, Carlos Alberto? Você contou a história do Lucas, né, já há alguns programas atrás. Vou contar a história de um voluntário que estava conosco. Hoje ele não está mais, né, já faleceu. E ele fazia essas palestras de 20 minutos. E ele tinha uma dificuldade tremenda em fazer a palestra. Então, ele levava dentro da bolsa uma bandeira do Brasil, bandeirinha. Então, quando ele terminava, ele não sabia que fim dar à palestra. Ele tirava a bandeira e falava, aplaudam a bandeira do Brasil. E encerrava a palestra dele ali. Era criativo, né? Então, era uma forma de resolver a questão. Dona Mara, a senhora falou de um terceiro ponto, da importância das pessoas que estão fazendo a palestra já irem treinando os seus líderes para poderem sempre dar uma continuidade, né? Então, existe um momento em que ele sai do grupo e vai ministrar palestra num grande evento, por exemplo, como no caso do Soltanier. Então, Carlos Alberto, quais os assuntos que podem ser abordados? Qual é a postura já numa palestra no Soltanier ou num grande evento de amor exigente? Aí já é muito mais complexa a coisa, porque envolve o que nós estamos tratando. Então, nós temos curso para os novos pais. Aí já é o beabá do amor exigente. Nós temos cursos mais avançados, nós temos cursos para jovens, nós temos cursos de amor exigentinho. Então, a colocação já começa daí. Então, nós temos que achar a pessoa que saiba falar daquele ou de um tema correlato àquele tema. Tá? Segundo, há necessidade de um bom conhecimento de amor exigente. Se você me perguntar quais temas podem ser apresentados, há uma infinidade tremenda, há uma quantidade enorme. Eu me lembro que, por exemplo, num dos últimos cursos que nós tivemos, nós ouvimos falar em bullying. O último curso, eu quero dizer, mais ou menos, deve dar um ano atrás. Hoje, bullying é uma coisa que todo mundo fala até bullying onde não deve, né? Então, na verdade, nós não sabemos, nós buscamos sempre temas bem atuais. Hoje, por exemplo, bullying já é uma coisa que não nos interessa mais. Os nossos voluntários, na sua grande maioria, já explorou muito isto. Então, nós vamos buscar sempre temas bem atuais para apresentar, mas temas que estejam ligados ao assunto de amor exigente ou temas ligados ao princípio. Tá? Então, a Mara falou agora há pouco em crise. Você já pensou o que pode se explorar o tema crise e suas variáveis em uma palestra? É muito grande a coisa. Verdade. Tá? Mas, Carlos Alberto, quando nós trabalhamos, por exemplo, escolas, nós trabalhamos amor exigente, prevenção na escola. Nós fazemos ali uma série de temas e, entre eles, o bullying é estudado e é trabalhado ainda hoje. Num tema avançado.
Quando Agora, ele já sai do amor exigente para ir fazer fora, né? A senhora está dizendo. Não, quando nós temos o amor exigente específico para a escola. Sim. Nós temos 15 temas que eles devem... Então, nós vamos falar de drogas. O professor tem que saber um pouco, pelo menos, de causas e efeitos de drogas. O professor tem que saber, no mínimo, para estar alerta e detectar um problema, os sinais de alarme. Nós temos que ter profissionais falando de muitas coisas, de o que é dependência química, o que é codependência. Aí nós temos alguns profissionais especialistas em farmacologia, falando de drogas, e isso o amor exigente faz nos treinamentos, lá no Soltanier, chamar profissionais que falam especificamente de algumas situações. E quando é uma situação específica para criança, amor exigentinho em escola, nós vamos sempre ter aquelas palestras sobre bullying, sobre sexo saudável, que a criança vai começando a lavar a boneca. Foi tão engraçadinho esses dias, eu estive em Tumbiara um tempo atrás, e alguém lá estava mostrando a bonequinha que estava tomando banho, e aí a pequenininha de 3, 4 anos, eu estou lavando a vulva dela. Quer dizer, a palavra científica na boca de uma criança de 2 anos. E 3 anos, não sei, era aquelas que estão começando lá no jardim, lavando as bonecas. E muito engraçadinho. Então, esses temas são sempre atuais dentro do amor exigente para a escola. E alguns outros nós vamos acrescentando à medida que as coisas acontecem, não é? Por exemplo, reinserção social. É sempre importante para nós, não é? Só que hoje não se fala mais reinserção social, reintegração social. Reinserir é quando ele fica 1 ano, 2 preso ou 3 anos, daí volta. Mas quando ele sai 6 meses para tratamento, ele é reintegrado na sociedade. Nós vamos, lógico, nos atualizando sempre e tendo as novas formas de falar. Por exemplo, prevenção. Eram prevenção primária, secundária e terciária. Hoje, como se diz? Se diz prevenção universal, prevenção seletiva, que seleciona grupos de risco, e prevenção indicada para aqueles que precisam especificamente de maiores cuidados. Então, todas essas coisas vão sendo atualizadas e quem quer falar em nome de amor exigente precisa se preparar. Isso quer dizer, uma coisa é o voluntário falando no seu grupo. Isso. Quando o voluntário sai, ele pode falar também de amor exigente em qualquer local, inclusive nos cursos. Agora, quando nós temos cursos, nós buscamos especialistas dentro da linha de amor exigente que possam falar sobre aquela matéria. Certo. Então, nós não pegamos um leigo para estudar um assunto, não. Vem um profissional conhecedor, como a Mara falou, vai falar de bullying. Ou nós pegamos um psicólogo, um psiquiatra, ou um professor, um pedagogo, alguém que seja um profissional do assunto, da área. Isso é importante. Agora, quando a pessoa já está num estágio em que ela é convidada a fazer uma palestra de amor exigente fora, ou seja, ela vai numa igreja, vai numa escola, vai num evento, aí realmente eu acredito que nesse momento seja importante o preparo e a consciência de que o principal é levar amor exigente. O preparo, o conhecimento da matéria, o conhecimento do público que ela vai falar, porque você tem que falar de acordo com o público que você tem pela frente, e o material a ser usado. Quer dizer, até há pouco tempo nós usávamos transparências. Hoje, em qualquer lugar que se vai, se usa data show. Agora, o local que você vai permite você usar isto, então há uma necessidade de um preparo muito grande da parte de quem vai fazer a apresentação. Um conhecimento para que público ela vai falar.
E como levar a mensagem de amor exigente. Exatamente. E eu insisto numa coisa, não levem a mensagem do que vocês não estão vivendo. Exato. Eu tenho que ter vivência para poder falar do assunto. E aí o nosso diferencial. Qual é o maior diferencial do amor exigente? São depoimentos muito bem conduzidos de pessoas que vivenciaram o problema da dependência química ou que estão vivendo a prevenção de fato e estão sabendo ter qualidade de vida, ter muito sucesso com a educação dos filhos. Ora, uma das definições de amor exigente que mais me tocam, não, eu gosto da minha também, viu, Casa Aberta, Sim. aquela que fala um novo enfoque para verdadeiros e comprovados conceitos de educação. Então é tudo antigo, só que nós demos um enfoque diferente, reorganizamos e levamos as nossas crianças como elas têm que ir. Porém, nós temos também aquela senhora lá de Curitiba que diz: eu vou no amor exigente para aprender a ser esperta com meu filho. Nós temos que aprender, nos atualizar e sermos espertos para ajudá-los, não é? Sim. Um outro momento, a sensibilização para a criação de novos grupos, né? A senhora que fez isso desde o início, Carlos Alberto, que pode falar um pouco também nesse sentido. São palestras diferentes, né? Você sensibilizar um grupo para perceber, um grupo de pessoas para perceber que eles têm a capacidade de criar um grupo de amor exigente. Qual é o que deve ser feito nessa sensibilização? Romina, eu fiz essas perguntas todas e elas saíram no informativo. Vocês que quiserem saber todas essas respostas, nem essa revista. Aqui eu estou respondendo a cada número, desde o começo do ano, acho que março ou abril eu comecei. Nessa que está o Padre Haroldo, eu estou falando de prevenção. E eu falo a respeito da sensibilização. Para mim, na sensibilização, primeiro, nós temos que dar uma visão muito correta do que está acontecendo no Brasil. Por que fazer prevenção à droga? Por que nós temos que chegar antes? E aí os problemas são relacionados com dados precisos, como é que era o uso de drogas em 1980, na década de 80, 90, como é que é hoje? Como é que era a maconha lá? Sabe uma das coisas que mais me tocam? Hoje, 25 mil mães perdem seus filhos no trânsito por causa de álcool. Acidentes de trânsito por causa de álcool, 25 mil pessoas morrem por ano no trânsito. Ou é o condutor, ou ele é consequência de um condutor que usou álcool. Alcoolista. Ou ele próprio usou quando dirigia. Você fez uma pergunta, sensibilização. Isso que a Mara acabou de fazer é uma sensibilização bastante resumida, mas é uma sensibilização. Sim. Você leva a pessoa a ver a necessidade de trabalhar amor exigente, não é? Bom, infelizmente nós chegamos ao final desse programa. Poderíamos continuar falando muito a respeito de tudo isso, mas na vivência, nos nossos materiais, no nosso programa que você pode assistir a partir de agora também no site do Amor Exigente, você pode continuar assistindo, se evoluindo, se atualizando. Nós agradecemos a sua presença. Carlos Alberto, obrigada. Dona Mara, e até a próxima semana. Obrigada, Romina. Obrigada, Carlos Alberto. É sempre muito importante ter o nosso presidente conosco. Você de casa, continue com a gente na semana que vem e aproveite essa oportunidade para saber mais sobre amor exigente. Conte conosco. Nós contamos com você também.